Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga no podcast Muito Incompetente na NFL. Eu já te aviso desde já que esse não é um episódio normal. Ele é só uma mensagem que a gente quis gravar para explicar o motivo disso. A gente grava os nossos episódios normalmente de terça-feira. A gente grava de terça porque aí permite que a gente assista a rodada inteira como um todo para analisar tudo o que aconteceu do começo ao fim. Então, terça-feira permite que a gente assista o jogo de segunda e inclua ele no nosso comentário. Eu tô gravando isso na terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, que é o dia seguinte ao Monday Night Football, Bills contra Bengals, que foi interrompido no meio da partida, foi suspenso o jogo. Logo no início, depois de uma lesão seríssima que o safety Damar Hamlin sofreu, uma pancada que ele teve com o T. Higgins, que fez com que ele tivesse uma parada cardíaca, ele teve que sofrer massagem cardíaca no campo, a ambulância veio no campo, foi uma cena super chocante, os companheiros de time ajoelhados em volta dele, muitos deles chorando, os torcedores incrédulos sem saber o que fazer. As pessoas que estavam fazendo comentário ao vivo do jogo simplesmente não sabiam como reagir, buscavam palavras ali sem conseguir encontrar, foi uma coisa bastante chocante para todo mundo. A gente é muito apaixonado por esse esporte e parte de ser fã desse esporte é você aceitar que ele é um esporte de contato em que lesões acontecem, infelizmente, né? É um esporte de contato em que a fisicalidade é celebrada como deveria. E a gente aceita a violência desse esporte, mas quando uma coisa dessa acontece, às vezes coloca a gente em outra perspectiva. As pessoas estavam fazendo a transmissão do jogo, os torcedores, os jogadores, e nós, como fãs, percebemos durante a transmissão mesmo o quanto o jogo em si não importava tanto. O que realmente importava era a saúde e a vida do jogador e se ele ia conseguir se recuperar. De ontem para hoje rolaram muito poucas notícias, então no momento que eu estou gravando isso, a gente não sabe exatamente o estado de recuperação, poucas notícias vieram do hospital, a gente sabe que ele está um pouco melhor, ele está se recuperando e aparentemente ele vai conseguir se recuperar de alguma forma, mas francamente, nesse momento, com as informações que a gente não sabe. E aí, antes desse jogo começar, a gente estava discutindo qual ia ser a pauta desse episódio, a gente estava super empolgado, a gente ia falar de playoff, que time estava atrás do playoff, mas uma coisa era certa, a gente tinha discutido que a gente ia abrir esse episódio conversando sobre esse jogo e que era um jogo muito esperado, era para ser um dos melhores jogos da temporada. Enfim, a gente tinha planejado comentar o futebol em campo mesmo. E aí, com tudo isso que aconteceu, e aí passado, já no dia seguinte, confesso que ficou um pouco difícil, assim, eu comecei a pensar, mas a gente vai gravar, a gente vai falar do Packers e Lions e disso e daquilo. E confesso que foi difícil se preparar para conversar sobre futebol essa semana, depois do que aconteceu. Eu acho que você deve ter assistido o jogo, você deve ter reagido da forma que você reagiu. Eu duvido que tenha sido fácil para você. Acho que foi bem difícil para todo mundo e o clima para falar de futebol essa semana tá um pouco... o sabor tá um pouco amargo, né? É um pouco estranho ficar celebrando e falando de futebol e tal. Então, entre pensar em fazer um episódio, comentar coisas em campo que aconteceram ou não fazer, no fim das contas a gente acabou optando por não fazer. A gente ama esse esporte, a gente vai voltar semana que vem. Tem muita coisa legal que ainda vai acontecer. Esses dois times vão entrar em campo na semana que vem. Se Deus quiser, o Damar Hamlin vai se recuperar. A gente vai voltar com notícias boas na semana que vem, de que o cara se recuperou, ele vai se recuperar 100%, que vai voltar a jogar, que a família dele vai ter a vida longeva dele. Mas o fato é que nessa semana as coisas ficaram bem estranhas e a gente decidiu não fazer o episódio. Semana que vem vai ser bem divertida de novo. Tem time que vai jogar precisando ganhar para se classificar em playoff e a gente vai voltar e vai comentar tudo isso. Então semana que vem a gente está de volta, a gente vai comentar quem entrou nos playoffs, a gente vai projetar os playoffs, a gente vai voltar a conversar sobre isso tudo, mas a gente queria pedir desculpa e dizer que essa semana não vai rolar conversar de futebol do jeito que a gente está acostumado. A gente pensa no Damar Hamlin, na família dele, nesse momento a saúde dele é o que importa mais. Como quer que você reaja a isso, se você for uma pessoa de oração, se não for, tanto faz, projeta sua energia positiva, reza por ele se esse for o caso para você.
Vamos torcer por ele para que ele se recupere, para que a gente volte com notícias boas semana que vem. E aí, semana que vem, a gente tá de volta, normal. Eu vou voltar com alguns outros membros do nosso time. E a gente vai comentar tudo o que aconteceu, projetar playoff. Até lá, aproveita sua família, seus amigos. Lembra o quanto a vida é um troço... É tão frágil, né? Vamos usar essa oportunidade. Ela podia ter sido uma tragédia maior, mas use esse momento para aproveitar sua família, seus amigos, pessoas que te importam aí do seu lado. A gente pede desculpa por não poder trazer um episódio que talvez te divertisse por um tempo, mas a gente tá de volta semana que vem com o episódio completo, comentando quem entrou em playoff, quem não entrou, projetando os jogos de playoff que vão acontecer no futuro, tá certo? Então, obrigado por escutar essa mensagem e até semana que vem. Um abraço.